Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa nona aula, vamos voltar as nossas atenções para a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O tema da aula de hoje é o Espírito Santo e a graça. Primeiro, falando sobre o Espírito Santo, é inevitável retomarmos as nossas primeiras aulas em que falávamos sobre o mistério da Santíssima Trindade. O que foi dito ali, naturalmente, se aplica à aula de hoje. É que se trata de um mistério realmente insondável, mas que foi revelado na sua plenitude, principalmente a partir da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir dali, fica evidente para nós que existe um único Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vamos falar sobre o Espírito Santo a quem, muitas vezes, ao longo da história da salvação, deu-se pouca importância, ou até conhecia-se pouco o Espírito Santo. Tanto é verdade que ali no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2, que São Paulo foi narrando, que São Paulo foi à cidade de Éfeso, na Ásia, e ele encontrou um pequeno grupo que já acreditava nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E São Paulo pergunta: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: nem sabíamos que havia Espírito Santo. Hoje em dia, naturalmente, nenhum de nós desconhece o Espírito Santo. Sabemos que ele é uma das três pessoas da Santíssima Trindade, como dizíamos no começo. O invocamos antes de iniciarmos qualquer oração, quando fazemos, por exemplo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas na aula de hoje vamos adentrar um pouco mais nesse mistério tão importante da nossa fé, nessa pessoa do Espírito Santo, que nos é apresentado nas Sagradas Escrituras como o Paráclito, por exemplo, que é uma palavra grega que designa consolador. O advogado, aquele que defende a causa dos homens diante de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito do amor. Sabemos ainda que vem a nós quando nós somos batizados e que continua a morar em nossa alma enquanto estamos em estado de graça. Havíamos falado sobre isso quando meditamos, quando estudamos sobre o mistério da inabitação da Santíssima Trindade na nossa alma, que acontece na ocasião do batismo, com cada um de nós. Retomando um pouco aquilo que falávamos do Espírito Santo, da relação intratrinitária, ou seja, da relação que acontece entre as três pessoas da Santíssima Trindade, dentro da Santíssima Trindade, dizíamos que o Pai é aquele que pensa em si mesmo, e esse pensamento sobre si mesmo é vivo, e esse pensamento sobre si mesmo é o Filho. E como o Pai é perfeito, o Filho é perfeito, nasce dessa relação do Pai com o Filho uma relação de amor, inevitavelmente. Ou seja, como um e outro estão plenos da bondade, da justiça, da beleza e etc., é inevitável que não haja uma relação de amor entre eles. Mas e essa relação de amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai é também um amor vivo, um amor real, a quem chamamos de Espírito Santo. Poderíamos dizer que Deus Pai é Deus no ato eterno de pensar-se em si mesmo. Deus Filho é o pensamento vivo e eterno que se gera nesse ato de pensar. E ambos, o pensador e o pensado, existem na mesma e única natureza divina. Há um só Deus, mas duas pessoas, o Pai
o Filho. Da relação entre o Pai e o Filho, aparece uma outra pessoa, o amor divino, que é um amor pessoal, a quem nós chamamos de Espírito Santo, e que procede do Pai e do Filho. É interessante notar sempre e destacar sempre é que, por mais que as palavras que usemos para designar a Santíssima Trindade possam sugerir uma hierarquia dentro dela, uma relação de superioridade, por exemplo, quando falamos de pai e filho, é inevitável pensarmos que um é anterior e superior hierarquicamente ao outro. Mas não é isso. Claro, talvez essa seja a linguagem humana que conseguimos usar para melhor se referir a esse mistério que acontece em Deus, mas, como lemos no Catecismo com muita clareza, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, participam, têm a mesma substância divina, a mesma essência divina, mas são três pessoas reais e distintas, e não há uma hierarquia entre eles. Isso é importante a gente pensar, porque se houvesse uma hierarquia, não acreditaríamos, primeiro, não acreditaríamos em um único Deus. Haveria mais de um Deus. Porque nós acreditamos, quando falávamos na segunda aula dos atributos de Deus, falamos que um dos atributos é ser supremo. Olha, mas se Deus é supremo e há um inferior a ele, significa dizer que esse não é Deus, mas se esse não é Deus, não é anjo, não é homem, em que patamar se localiza? Entende? Eu acho que é importante perceber isso. Mas padre, mas o Filho, ele não se encarna, não toma a natureza humana e dirige orações ao Pai, por exemplo, né? Tem essa relação com o Pai, pede ao Pai. Parece que quem pede é menor do que aquela pessoa a quem se pede. Mas, na verdade, não é bem assim. Falamos muito sobre isso na aula sobre a encarnação. Até sugeriria que se essa dúvida voltar a aparecer, volte-se para aquela aula para que a gente não demore demasiadamente nessa, considerando, inclusive, que esse capítulo é bem extenso. Mas não há... A encarnação do Verbo, ela não diminuiu o Verbo, né? Há aquilo que a teologia chama de união hipostática, ou seja, é a união da natureza humana e divina de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi movido exclusivamente por amor, né? Um amor a nós, homens, e para nós, rezamos no credo, né? Por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Exclusivamente num ato de amor por cada um de nós, que Deus, como diz São Paulo naquele bonito hino cristológico na carta aos Filipenses, que Deus esvaziou-se de sua glória, né? Assumindo a nossa condição, né? Assumindo a nossa condição humana, e humilhou-se, obedecendo até a morte de cruz, né? Então, é entender, claro, com todas as dificuldades que isso possa comportar para a nossa razão, que há um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas vamos continuar. Talvez ao longo da aula as coisas vão ficando um pouco mais claras. Eu tenho evitado adiantar um pouco agora, nesses nossos comentários preliminares, porque seguindo o esquema do capítulo, as coisas vão evoluindo gradativamente. Voltemos ao livro. Dizemos aqui que as três pessoas divinas, elas não somente estão unidas numa natureza divina, mas estão unidas umas às outras. Como uma está em cada uma das outras, numa unidade inseparável. De certo modo, igual a das três cores primárias. Acho que esse exemplo ilustra bem, porque, não sei se vocês lembram, mas na aula que falávamos da Santíssima Trindade, dizíamos que
naturalmente, até de uma maneira um pouco didática, nós dizemos que compete a cada uma das pessoas divinas uma obra da salvação, né? Por exemplo, atribuímos normalmente ao Pai a criação, ao Filho a obra da redenção, né? E ao Espírito Santo a santificação. Mas isso não significa dizer que tem uma mesinha, cada um tem uma pasta e cada um só faz aquilo, né? Então, na criação criam todos, na redenção redimem todos, na salvação vão salvar todos, na santificação vão santificar todos, né? Ou seja, onde age um, age todos, né? Ali no Gênesis isso fica muito claro quando vai criar o homem, né? Em todas as outras obras da criação usa-se a primeira, usa o verbo imperativo, faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se a água, o firmamento, etc. Mas quando vai se criar o homem, usa-se o verbo na primeira pessoa do plural, né? Façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança, né? Ali já uma pista, né? Que se vê ali. Façamos quem, se não existia ninguém antes, né? Só os anjos. Mas façamos a nossa imagem e semelhança, né? Ou seja, ali é a própria Trindade, né? Que cria o homem a sua imagem e semelhança, né? Mas, naturalmente, estão indissociavelmente unidos, apesar de terem uma identidade pessoal. Então, esse exemplo que o livro traz, eu acho que é um exemplo bom, apesar de, claro, ser impreciso, porque qualquer exemplo que possamos aludir fica aquém daquilo que realmente é o mistério da Santíssima Trindade. Mas é o exemplo da luz, né? A luz que vem do Sol, ela é ali uma luz branca, né? Mas nós podemos separá-la artificialmente através de um prisma. E ali aparecem as cores primárias. Observamos isso quando vemos no céu um arco-íris, né? As gotículas d'água suspensas no ar funcionam como esse prisma, né? Ou seja, percebemos as cores que estão contidas naquela cor branca, né? Talvez isso possa ajudar alguém, né? Mas é interessante ajudar alguém a perceber isso, né? Porque podemos fracionar aquele raio de luz e através desse prisma, do arco-íris, mas se deixarmos o raio tal como é, o vermelho está no azul, o azul no amarelo e o vermelho nos dois. É um só raio de luz. Para mim sempre me ajudou, pelo menos na adolescência, quando eu estava lendo esse livro, me ajudou a ter ideias cada vez melhores sobre a Santíssima Trindade. A inseparável unidade das três pessoas divinas chama-se circuninserção. Bem, isso é um termo teológico para que a gente perceba que um está indissociavelmente unido ao outro, né? Esta compenetração e intercomunicação entre as três pessoas divinas, ela foi enunciada lá no Concílio de Florença, em 1442. Abre aspas. O Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito. E o Espírito Santo está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. Assim, nós já percebemos aqui que toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas, pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. Isso é importante relembrar sempre, né? Mas, contudo, cada pessoa divina realiza a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. Assim, a Igreja confessa, na linha do Novo Testamento, um Deus e Pai de quem são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, para quem são todas as coisas, um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Isso nos diz o Segundo Concílio de Constantinopla. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas.
E aqui ele traz de volta um exemplo muito caseiro que tenta nos ajudar a entender isso bem, né? Mas ele vai falar, por exemplo, né, dos nossos órgãos internos. Cita um exemplo do cérebro, do coração e dos pulmões, né? Eles atuam por si mesmo dentro de mim. Cada um desenvolve ali uma função, mas um em benefício do outro. Entretanto, a gente não anda, não sai por aí fazendo só o meu pulmão quer ir para um lugar, o meu cérebro para outro, né? É o corpo, né? É a unidade ali, sou eu que ando. E em mim, dentro de mim, vão os três, né? Talvez isso vá aclarando algumas coisas, mas é um bom exemplo. Talvez até melhor do que aquele exemplo do prisma, pode gerar talvez até um pouco mais de luzes esse agora. Mas continuando, já que Deus Pai é a origem e o princípio da atividade humana que atua na Santíssima Trindade, a atividade de conhecer e amar, é considerado o começo de tudo. Por esta razão, atribuímos ao Pai a criação, embora a realidade seja a Santíssima Trindade quem cria tanto o universo como as almas individuais. O que faz uma pessoa divina, fazem-no as três. Mas apropriamos ao Pai o ato da criação, porque pela sua relação com as outras duas pessoas, a função de criar lhe convém melhor. Então, é isso, né? A gente vai percebendo aquela propriedade que mais se assemelha a uma pessoa da Santíssima Trindade, mas entendendo que o que faz uma, fazem as outras duas, né? Juntos. Depois, como Deus uniu a si uma natureza humana, na pessoa de Jesus Cristo, por meio da segunda pessoa, atribuímos a tarefa da redenção a Deus Filho, sabedoria viva de Deus Pai. O poder infinito do Pai, o poder infinito que é o Pai, decreta a redenção. A sabedoria infinita, o Filho, a realiza, por meio do Espírito Santo. Finalmente, como o trabalho da santificação das almas é eminentemente um trabalho de amor divino, enquanto diferente das tarefas de poder ou de sabedoria, atribuímos a obra da santificação ao Espírito Santo. Uma vez mais, dizemos que o que uma pessoa faz na Santíssima Trindade, as outras também o fazem. E, no entanto, certas atividades parecem mais apropriadas a uma pessoa que as outras. Em consequência, os teólogos dizem que Deus Pai é Criador, e poderíamos usar esse termo teológico por apropriação, ou seja, apropriamos esse termo de Criador a Deus Pai, a Deus Filho por apropriação, o Redentor, Deus Espírito Santo por apropriação, o Santificador. Assim, nós já podemos voltar as nossas atenções e, naturalmente, mais uma vez eu faço questão de dizer e deixar claro a vocês que esse é um tema que nunca vai ficar exatamente claro na nossa mente enquanto vida tivermos. Apenas no nosso encontro pessoal com a Santíssima Trindade é que vamos perceber a grandeza desse mistério de amor. Mas, como dizíamos, a própria revelação progressiva de Deus ao seu povo e que atinge a sua plenitude na encarnação do Verbo, nos mostra o próprio mistério da Santíssima Trindade, nos revela esse mistério. E, talvez com palavras humanas que não sejam tão precisas, conseguimos ter alguma ideia desse mistério. Mas agora, falávamos, por exemplo, né, que a graça é, antes de tudo, o dom do Espírito Santo que nos justifica e nos santifica. Mas o que é essa graça? Essa graça de que falávamos quando tratávamos, por exemplo, do pecado, pecado atual, pecado habitual, que perde graça, mas propriamente, o que é essa graça? É uma palavra que tem muitos significados, uma palavra polissêmica, mas vamos ver aqui, no avançar da nossa aula, uma definição teológica cada vez mais precisa sobre ela.
mas inicialmente diríamos que a graça, ela designa, essa palavra graça designa um dom de Deus. É algo que é dado por Deus a nós homens. E isso já nos mostra que os teólogos, a própria teologia da igreja já percebe que é um dom de Deus imerecido pelo homem, ou seja, não é algo que o homem tem direito de receber. Nós vimos isso quando tratávamos da queda de Adão. Nós não temos direito àquilo, à graça santificante, a essa graça que Deus nos comunica, mas Deus nos dá com gratuidade, nos dá de coração. Por isso, poderemos dizer que, para nomear esses dons que estão sobre a natureza humana, estão acima da natureza humana, por isso podemos dizer que a graça é um dom sobrenatural de Deus. Assim, já percebemos que não é apenas um dom, mas é um dom sobrenatural de Deus. Mas essa definição ainda pode ser melhorada. Basta nos determos, mas propriamente nisso, nessa graça. Há dons de Deus que são sobrenaturais, mas em sentido estrito não se podem chamar graça. Por exemplo, uma pessoa que com um câncer incurável pode curar-se milagrosamente em Lourdes, em Aparecida, em Simbres, em Pernambuco. Neste caso, a saúde dessa pessoa será um dom sobrenatural, pois foi-lhe restituída por meios que ultrapassam a natureza. Mas se quisermos falar com precisão, essa cura não é uma graça. Há também outros dons, sendo sobrenaturais na sua origem, não podem ser qualificados como graça. Por exemplo, a Sagrada Escritura, a Igreja, os sacramentos. Eles são dons sobrenaturais de Deus, mas este tipo de dons, por sobrenaturais que sejam, atuam fora de nós. Não seria incorreto chamá-los graça externa. A palavra graça, porém, quando utilizada em sentido simples e por si, refere-se àqueles dons invisíveis que residem e operam na alma. Assim, precisando um pouco mais a nossa definição, diremos que graça é um dom sobrenatural e interior de Deus. Mas aqui, nós avançando um pouco mais nessa definição de graça, ainda percebemos que parece faltar alguma coisa. Com isso, nós vamos percebendo que esses dons sobrenaturais de Deus, interiores, mas não expressam exclusivamente ou estritamente, precisamente, essa definição de graça. Por quê? Porque às vezes Deus dá a algumas pessoas, porque Ele quer, não tem um critério sabido por nós, mas sabemos que Deus o faz para a salvação das almas. Ponto. Mas Deus dá a algumas pessoas dons específicos, como, por exemplo, o dom de profecia. É um dom sobrenatural e interior da pessoa. Chamaremos graça ao dom de profecia. Mas ainda, por exemplo, o sacerdote tem o dom, tem ali, através das suas, através da oração eucarística, ele ali muda, através dele, muda o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Tem também o poder de perdoar os pecados, dado pelo próprio Cristo, quando diz, sopra sobre o Espírito Santo sobre os apóstolos e diz, a quem perdoares os pecados, eles serão perdoados, a quem os retiveres, eles serão retidos. Comunica aos seus discípulos o poder de perdoar os pecados. E nós nos perguntamos que se esses dons que são sobrenaturais interiores, serão eles também graça? A resposta é não, para ambas as perguntas. Porque esses poderes
ainda que sejam sobrenaturais e interiores, são dados para benefício dos outros, não daqueles que o possuem. Isto nos leva a acrescentar um elemento à nossa definição de graça, dizendo que ela é um dom sobrenatural e interior de Deus, concedido para a nossa própria salvação. E aqui nós fazemos uma outra pergunta, porque para refinar melhor essa nossa definição de graça, se a graça é um dom de Deus, aqui não temos absolutamente nenhum direito, por que nos é concedida? E aqui nós voltamos inevitavelmente àquele cenário do pecado de Adão e Eva, né? Que a quem Deus concedeu a graça a eles, e eles perderam essa graça na ocasião do pecado. Sobre isso falamos demoradamente na aula sobre a queda do homem. Mas, não obstante, depois que Adão e Eva pecaram, eles e nós, seus descendentes, neles, não só não mereciam a graça, como eram indignos da graça, de qualquer dom além dos naturais e ordinários. Como se pôde satisfazer a justiça infinita de Deus, ultrajada pelo pecado original, para que a sua bondade infinita pudesse atuar de novo em benefício dos homens? A resposta a essa pergunta vai dar o polimento que faltava na nossa definição de graça. E a resposta é justamente aquela que já estamos pensando. Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Cristo, ele assume a nossa natureza humana, e falávamos disso na aula sobre a encarnação, mas é muito bonito isso, né? Porque uma ofensa que foi feita pelo homem, uma ofensa gravíssima, feita pelo homem direto a Deus, só poderia ser satisfeita, sanada, por alguém que tenha essa dignidade equivalente ao da pessoa que foi ofendida e, ao mesmo tempo, a dignidade de quem ofendeu. Ou seja, a encarnação, ela conjuga em nosso Senhor Jesus Cristo, que tem a natureza humana e divina, os elementos que precisavam para essa nossa separação com Deus ser suprimida, ser devolvida essa nossa intimidade com Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Então, aqui nós percebemos que foi Jesus que nos ganhou e mereceu a graça que Adão, com tanta precipitação, havia perdido. E assim nós conseguimos completar a nossa definição de graça dizendo: a graça é um dom de Deus, sobrenatural e interior, que nos é concedido pelos méritos de Jesus Cristo para a nossa salvação. Essa definição nós encontramos no Catecismo, no número 2000. Voltando a ela, é um dom, é uma graça, a graça é um dom de Deus, sobrenatural, interior, que nos é concedido por causa dos méritos de Cristo, ou seja, é imerecido da nossa parte, mas nós, ao sermos batizados, nos tornamos um com Cristo e assim participamos dos méritos de Cristo e nos é concedida essas graças para a nossa salvação. Essa é a definição clássica e estrita de graça. Quando criou Adão, Deus dotou ele de tudo o que é próprio de um ser humano, mas foi mais longe e deu também à alma de Adão certa qualidade ou poder que lhe permitia viver em íntima relação, união com ele nesta vida. O modo de Deus comunicar esta qualidade ou poder especial à alma de Adão foi a sua própria inabitação nela, ou seja, morar nela de alguma forma. De uma maneira maravilhosa, mas que para nós ainda é um mistério de como Deus fixou morada ali na alma de Adão. E assim como o sol
comunica luz e calor à atmosfera que o rodeia, Deus comunicou à alma de Adão esta qualidade sobrenatural, que é nada menos que a participação, até certo ponto, na própria vida divina. A luz não é o sol, mas é o resultado da sua presença. Então, não era que Deus todo morava na alma de Adão, mas estava ali, habitava ali, de algum modo, dentro da sua alma, e ali iluminava a sua alma, fazendo com que Adão, de alguma maneira, participasse da vida divina. Esta qualidade da alma sobrenatural, né, produz ainda um outro efeito. Nós não só, né, ela nos torna capazes de alcançar uma íntima união com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, né, e uma comunicação com Deus nessa vida, como também prepara a alma para outro dom que Deus lhe acrescentará depois da morte. O dom da visão beatífica, o dom de contemplar a Deus face a face. Nós já o sabemos que a essa graça nós chamamos de graça santificante. Ela é essa preparação necessária, talvez um pré-requisito para a luz da glória de Deus, né? Essa luz que chamamos de lumen gloriae, né? Que é essa visão sobrenatural após a morte que teremos de Deus, né? Então, é como uma lâmpada elétrica se torna inútil se não houvesse uma tomada onde ligá-la, assim a luz da glória não poderia aplicar-se a uma alma que não possuísse a graça santificante. Jesus, pela sua morte na cruz, transpôs o abismo que separava o homem de Deus. O destino sobrenatural do homem foi restaurado. A graça santificante é comunicada a cada homem individualmente no sacramento do batismo. Nos diz o Catecismo da Igreja, no número 1999. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz da sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante, recebida no batismo. É em nós a fonte da obra de santificação. Eu acho que esse nome, deificante, ajuda a perceber melhor como essa graça atua em nós. Porque é exatamente isso, ela vai nos configurando a Deus, vai nos inserindo na vida divina, na vida intratrinitária ali, e nós vamos sendo um com Deus, né? Eu acho que é essa a meta da nossa existência, porque é isso o céu, né? Estar ali diante de Deus, né? Contemplando-o face a face, né? Nessa união íntima de amor com Cristo. E pessoal, claro, porque às vezes pode nos vir aquela tentação de que nós vamos nos identificando com Cristo, identificando com Ele, e quando morremos diante de Deus, vamos nos confundindo com Deus. Ou seja, a nossa alma vai ser diluída, por exemplo. Isso não é fé católica, absolutamente. A nossa identidade pessoal, ela permanece, né? Eu, né, com toda a minha trajetória, com as marcas que me são próprias, e estarei ali diante de Deus aguardando a ressurreição, né? Acreditamos na ressurreição dos mortos, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, e ali estaremos diante dele, nessa relação íntima de amor e de união com Cristo. Mas vamos nos deixando purificar por Cristo, né? E assim nos configurar mais perfeitamente a Ele. De uma maneira talvez mais simples, podemos perceber que nós vamos sendo mais humanos à medida em que nos aproximamos e ali vamos nos configurando mais perfeitamente a Cristo. Porque Cristo é o modelo de ser humano para nós, né? Ou seja, é a humanidade ali sem defeito, né? Então, à medida em que vamos nos
aproximando de Cristo, aproximando de Cristo, aproximando dele, vamos sendo mais humanos enquanto nos tornamos mais divinos. Claro, é importante lembrar que tudo isso é uma linguagem um tanto quanto simbólica, para que a gente vá percebendo esse mistério que acontece na nossa alma à medida em que vamos nos identificando com Cristo, vamos nos tornando outros Cristos e, ao mesmo tempo, nós mesmos. Parece paradoxal, né? Mas é esse o mistério da nossa fé. Quando batizados, nós recebemos a graça santificante pela primeira vez. Deus, Espírito Santo, estabelece a sua morada em nós. Ali claro, naturalmente, né, falamos da inabitação da Santíssima Trindade, a Trindade inteira. Com a sua presença, comunica à alma essa qualidade sobrenatural, que faz com que, de uma maneira grande e misteriosa, a gente participe dessa vida divina, né? E já que esta graça santificante nos foi conquistada por Jesus Cristo, por ela estamos unidos a Ele, compartilhamos-la com Cristo e Deus, por conseguinte, nos vê como vê o seu Filho, e cada um de nós se torna filho de Deus. Assim dizemos que somos filhos no Filho, porque nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, né? É o Filho único de Deus. E no batismo, nós somos inseridos no corpo de Cristo, no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. E assim, nós recebemos o nome de cristãos, ou seja, outros Cristos. Por isso, por conseguinte, nós, inseridos em Cristo, participamos daquilo que é próprio de Cristo, da sua filiação. Ele é filho de Deus, filho do Pai, e nós somos filhos, nos tornamos filhos do Pai em nosso Senhor Jesus Cristo, e estamos inseridos ali naquele mistério da Santíssima Trindade, que é o Pai que pensa o Filho e que ama o Filho, e o Filho que ama o Pai pelo Espírito Santo. Às vezes, a graça santificante também é chamada de graça habitual, porque tem por finalidade ser a condição habitual permanente da alma. Uma vez unidos a Deus pelo batismo, deveríamos conservar sempre essa união, invisível aqui, visível na glória, ou seja, quando estivermos junto de Deus. Mas, bem o sabemos que, infelizmente, não é assim que acontece, pelo menos na maioria dos casos. Uma vez recebida a graça santificante do batismo, nós podemos perdê-la se deliberadamente optamos por isso. E como o fazemos? Através de um pecado mortal. Essa catástrofe voluntária que acarreta a morte espiritual. Ou seja, a perda dessa graça santificante. É também importante que incrementemos, e aqui a graça santificante dentro de nós ela pode crescer. Quanto mais uma alma se purifica de si, melhor corresponde à ação de Deus. Na medida em que o eu egoísta e egocêntrico se reduz, aumenta a graça santificante. E o grau da nossa graça santificante determinará o grau da nossa felicidade no céu. Falávamos que essa graça pode ser perdida, mas essa graça também pode ser aumentada. E aqui não é que Deus dá mais graça a um, menos graças ao outro. Não. No fundo, eu volto àquele bom exemplo que dizíamos nas aulas passadas, é que as nossas disposições para receber a graça vão influenciar entre aspas, né, no volume de graças que vamos receber. Vou dizer um exemplo que para mim é muito ilustrativo, aquele do copo, né? À medida em que a gente vai ali se preparando, vai se purificando, vai percebendo da nossa necessidade da graça de Deus, nós vamos tirando
coisas do nosso coração, da nossa alma, que não são de Deus, e assim vai sobrando mais espaço. E o exemplo era isso, né? Um oferece a Deus um copo de 2 litros, outro oferece um copo de 180 ml. Ambos vão estar cheios, mas um vai ter muito mais do que o outro, porque um foi capaz de receber mais do que o outro. Esse é o ponto, né? E, naturalmente, esse que recebeu mais vai experimentar mais felicidade no céu, claro, mas ambos plenamente felizes. Mas essa graça que foi perdida pelo pecado mortal, ela pode ser recuperada através do sacramento da reconciliação, da confissão. Falávamos, inclusive, no início da aula, que Jesus, ele, quando aparece ressuscitado aos seus discípulos, sopra sobre eles o Espírito Santo, dizendo-lhes, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Graças a Deus temos para nós a possibilidade de nos reconciliar com Deus através desse augusto sacramento que devolve para nós a graça santificante, mas que também não deve ser procurado apenas quando se peca mortalmente, porque a confissão, eu sempre gosto de usar esse exemplo, um exemplo que eu ouvi há muito tempo, quando eu estava, inclusive, me confessando. A confissão não é apenas remédio, mas ela é também vitamina, ou seja, ela fortalece a nossa alma. Assim, devemos procurar uma confissão frequente, entenda-se por frequente, não diária, mas de acordo com o seu estado, de acordo com as suas possibilidades, regular. A igreja fala pelo menos uma vez por ano, mas olha, a gente não peca só uma vez por ano, né? Então, talvez uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, não sei, você com o seu pároco, com o seu diretor espiritual, vai pensando nisso, o que vai fazendo melhor para a sua alma, né? Muito bem. Dito isto, voltamos mais uma vez para essa relação da graça. As 3 condições em relação à graça santificante. Primeiro, que a conservemos permanentemente até o fim. Segundo, que a recuperemos imediatamente se a perdemos pelo pecado mortal, através da confissão. Terceiro, que procuremos crescer em graça com a ânsia de quem vê o céu como uma meta. Assim, nós vamos percebendo, né, essa necessidade de crescer na comunhão com Cristo, né? E assim, olha, temos que fazer isso já agora, né? Temos que já nos apressar, não perder tempo. Esse é o ponto, né? A graça santificante, como um rei rodeado de servidores, faz-se preceder e acompanhar por um conjunto de auxílios especiais de Deus, aos quais chamamos graças atuais. Uma graça atual é um impulso transitório e momentâneo, uma descarga poderíamos dizer assim, né? Uma descarga de energia espiritual com que Deus toca a alma para mantê-la em movimento, algo de parecido com uma pancada que um mecânico dá à roda com a mão. Uma graça atual pode atuar sobre a mente ou sobre a vontade, normalmente sobre as 2 coisas. E Deus concede-a sempre para um dos 3 fins mencionados acima: preparar o caminho para infundir a graça santificante ou restaurá-la, se a perdemos, para conservá-la na alma ou para incrementá-la. Primeiro, Deus, porque tudo isso, talvez antes de continuar, vale a pena destacar, é que Deus, ele não desiste de nós. Ponto. Ainda que em alguns momentos da nossa vida nós desistamos de Deus ou parecer que tenhamos desistido dele, ele não desiste de nós. Por isso, ele sempre vai estar nos provocando ao seu encontro. Talvez essa
chamemos a essas provocações dessas graças atuais. Ou seja, vai estar ali nos chamando, nos impelindo. Cada um de nós já experimentou em algum momento da nossa vida algo como isso. Parece que, nossa, parece que Deus me mandou aqui para ouvir isso agora. Parece que Deus que me apresentou esse site, etc., esse livro, essa pessoa. Não sei como eu vim parar aqui, mas, nossa, isso me recobrou a consciência da necessidade de Deus, por exemplo, né? Então, Deus ele ali não desiste de nós, Ele quer nos salvar e Ele insiste nisso. O nosso Deus não é um Deus distante, que, por exemplo, se contentou em nos criar, enviar nosso Senhor Jesus Cristo, como se isso fosse pouco, e nos redimir. Pronto, agora vocês se virem. Não, Ele nos enviou o Espírito Santo, que nos assiste o tempo inteiro, a todos nós, até aqueles que estão separados de Cristo. Isso nos serve já de antemão de um certo consolo, quando temos em nossa família, entre os nossos amigos, aquelas pessoas que parecem tão empedernidas no pecado, longe de Deus, e nós nos angustiamos. Nossa, quando essa pessoa vai se converter? Ficamos até receosos, né? Mas olha, Deus está do nosso lado, porque nós queremos a mesma coisa que Ele. Isso torna a nossa vida muito mais fácil. Então, continuar rezando por essa pessoa, oferecendo sacrifícios e pedindo ao Senhor, né? Pedi e recebereis. Batei e vos será aberto, nos diz Ele no Evangelho. Continuando. Primeiro, Deus ilumina a mente do pecador para que veja o mal que cometeu. Se este aceita essa graça, admitirá no seu íntimo: nossa, ofendi a Deus em matéria grave, cometi um pecado mortal. Pode, evidentemente, repelir essa primeira graça e dizer: isto que fiz não foi tão mal, muita gente faz coisas piores. Quantas vezes nós já pensamos em uma desculpa como essa? Ou, pior, já ouvimos desculpas como essa. Ah, mas todo mundo peca, mas todo mundo faz, mas fulano faz pior, ciclano faz pior. Pois é. Se o fizer, provavelmente não terá uma segunda graça. No curso normal da providência divina, uma graça gera a seguinte. Este é o significado das palavras de Jesus. Ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que julga ter. Suponhamos, porém, que o pecador aceita a primeira graça. Então virá a segunda. Desta vez, será um fortalecimento da vontade que lhe permitirá fazer um ato de contrição. Meu Deus, se eu morresse assim, perderia o céu e iria para o inferno. Com que ingratidão paguei o teu amor? Meu Deus, não farei isto nunca mais. Se a sua contrição for perfeita, se o seu motivo principal for o amor a Deus, a graça santificante retornará imediatamente à sua alma. Deus reatará imediatamente a união com essa alma. Se for imperfeita, baseada principalmente no temor à justiça divina, haverá um novo impulso da graça. Com a mente iluminada, o pecador dirá: preciso confessar-me. A sua vontade fortalecida decidirá: vou confessar-me. E no sacramento da penitência, a sua alma recobrará a graça santificante. Está aqui um exemplo concreto de como opera a graça atual. Isso é um bom exemplo, mas talvez naquele primeiro passo em que ele vai mostrando que vem aquela graça de iluminar a nossa inteligência, a fim de que percebamos que cometemos um pecado mortal e se a rejeitamos, a graça não vai seguindo esses outros passos, né? A gente precisa primeiro ter essa consciência, mas Deus não significa dizer que Deus vai cruzar os braços e desistir de nós, né? Vai continuar insistindo de outras formas, mas que primeiro suscite em nós essa consciência. Mas Deus, Ele não viola a nossa liberdade. Esse é o ponto, né? Se tem uma pessoa que vai resistir à graça, que vai resistir a todos os influxos da graça de Deus, repelindo-a, Deus, Ele não vai violar a nossa liberdade, não vai nos forçar a amá-lo. Assim, nós vamos alcançar
ou aquela pessoa que assim o age vai alcançar aquilo que está procurando, o seu afastamento definitivo de Deus, ao que chamamos nós de inferno. E uma coisa aqui que falamos de ato de contrição perfeito, né? A graça retoma imediatamente a alma, é exatamente isso, né? Se você faz um ato de contrição perfeito, ali já é suficiente. É bom que você confesse depois, tal, mas ali a graça santificante já volta à sua alma, né? Mas esse é o ponto, quando a gente sabe que fez realmente um ato de contrição perfeito, né? Então, por isso é importante buscar sempre a confissão. Sem a ajuda de Deus, não poderíamos alcançar o céu. É assim tão simples a função da graça. Sem a graça santificante, não seremos capazes da visão beatífica, que é ver a Deus no céu, face a face. Sem a graça atual, não seremos capazes de nos manter em graça santificante por um longo período de tempo. Sem a graça atual, não poderemos recuperar a graça santificante no caso de vir a perdê-la. Dada a absoluta necessidade da graça, é reconfortante recordar outra verdade que é também matéria de fé, que Deus dá a cada alma a graça suficiente para alcançar o céu. Ninguém se condena a não ser por culpa própria, por não utilizar as graças que Deus lhe dá. E aqui é interessante, porque, nossa, parece que Deus deu muita graça a uma pessoa específica e pouca graça a mim. Graça nesse sentido teológico que falamos, né? Esse dom sobrenatural dado por Deus, né? Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação da nossa alma, né? Não um dom sobrenatural como, por exemplo, profecia, línguas, etc., né? Não é isso que estamos falando. Mas, olha, Deus dá o que é suficiente para a nossa salvação. Ponto. E isso serve para nós de alegria. Olha, Deus me deu, cada um de nós, Deus nos dá o suficiente para a nossa salvação. Talvez, numa linguagem muito direta, só não vai para o céu quem não quiser. Ponto. É isso. Agora, claro, eu quero, cruzo os braços e pronto. Não é isso, né? Isso aí eu vou me esforçar para corresponder a essa graça, para permanecer nessa graça, para fazer com que essa graça cresça no meu íntimo, na minha alma. A graça de Deus, ela atua em e por meio da vontade humana, não destrói a nossa liberdade de escolha. É verdade que é ela que faz quase todo o trabalho, mas Deus requer a nossa cooperação. Da nossa parte, o que devemos fazer é não levantar obstáculos à sua ação na nossa alma. Talvez um exemplo possa ilustrar a relação da graça com o livre-arbítrio. Suponhamos que uma doença que me reteve na cama por longo tempo. Já estou convalescente, mas tenho que aprender a andar de novo. Se tentar fazê-lo sozinho, cairei de bruços. Por isso, um bom amigo trata de ajudar-me. Passa o braço pela cintura e eu me apoio firmemente no seu ombro. Suavemente, passeia-me pelo quarto. Já ando outra vez. É verdade que quem realiza quase todo o trabalho é o meu amigo, mas há uma coisa que ele não pode fazer por mim, que os meus pés se levantem do chão. É assim que atua a graça na nossa vida. É esse ombro amigo que vai nos ajudando a andar, mas não nos arrasta. E quando a gente pode pensar que, olha, já sou eu que estou fazendo, né? Sou eu, não é a graça de Deus, né? Nos invade aquele orgulho, a certa vaidade. E aí esse amigo, para que a gente perceba que precisamos dele, que precisamos dar um passo depois do outro, que ainda não estamos prontos, ele tira esse ombro. E com isso, caímos. Percebemos
que ainda tem muito caminho pela frente. A graça eficaz sempre alcança o seu objetivo. Não só é suficiente para as nossas necessidades espirituais, como além disso, é poderosa o bastante para vencer a fraqueza ou o endurecimento que poderiam levar-nos a descurar ou a resistir à graça. E assim, e aqui ele nos fala, né, que estou certo de que todos nós tivemos alguma vez experiências como essa. Encontrávamos numa violenta tentação. Talvez saibamos por experiência que tentações deste tipo nos vencem com facilidade. Murmuramos uma oração, mas com pouca convicção. Nem sequer estamos certos de querer ser ajudados. Porém, no instante, a tentação desaparece. Depois, ao refletirmos sobre isso, não podemos dizer honestamente que vencemos a tentação, mas foi como se tivesse evaporado. Ou seja, a graça de Deus, né? Muitas vezes, um exemplo muito banal, né? Nossa, como eu gosto de comer um doce depois do almoço, né? E para mim, não comer quando eu passo assim numa padaria, né? Olho aquele doce ali, nossa, eu não consigo resistir. Mas parece que quando a gente se decide mesmo a fazer uma piora, né? Quando decida fazer uma dieta, tá na quaresma, né? Quantos de nós não experimentou isso na quaresma? E passou ali, olhou e come, né? E quebrou ali a penitência, etc, etc. Mostrando a nossa grande fraqueza. Mas ao mesmo tempo, e por outro lado, parece que tem algum dia que a gente passa por ali e diz, não, vou embora. Uma tentação, aquilo que era uma tentação que nos arrastava de uma maneira impressionante, diante ali de uma pequena oração, parece que a coisa foi embora, né? E a gente diz, não, mas isso não é mérito meu, né? Eu me esforcei muito pouco por isso. Isso é Deus me ajudando. Volto a dizer, Deus está do nosso lado quando nós queremos o mesmo que Ele, que é a nossa salvação. Ele faz 99,9999%. Ele só quer contar com aquele, sabe, aquele desejo nosso também, aqueles que nos levam um mínimo esforço, né? Pelo menos um 0,001% de também se esforçar, né? Mas Deus ele vai fazendo tudo, né? E é justamente com isso que termina essa sessão desse capítulo que estamos estudando agora, né? No dia do juízo, teremos a primeira visão objetiva de nós mesmos. Possuiremos um quadro completo da ação da graça na nossa vida e veremos que pouco contribuímos para as nossas decisões heróicas e para as nossas ações presumivelmente nobres. Quase podemos imaginar o nosso Pai Deus com um sorriso nos lábios, amoroso e divertido, ao ver a nossa confusão, enquanto nos ouve exclamar envergonhados: meu Deus, mas se sempre e em tudo eras tu. Bonito isso, né? Deus é um Deus presente, né? Que está perto de nós. Sabemos que há duas fontes de graça divina: a oração e os sacramentos. Uma vez recebida pelo batismo, a graça santificante cresce na alma mediante a oração e os outros 6 sacramentos. Se a perdêssemos pelo pecado mortal, vamos recuperá-la por meio da oração, que nos prepara para receber o perdão, e o sacramento da penitência. Pode-se definir a oração como uma elevação da mente e do coração a Deus para adorá-lo, dar-lhe graças e pedir-lhe o que necessitamos. Assim, nós podemos, pois, rezar com as nossas próprias palavras ou com as dos outros. Podemos usar orações privadas ou litúrgicas. Seja qual for a origem das palavras que utilizamos, enquanto estas forem predominantemente em nossa oração, serão oração vocal, ainda que não
pronunciemos palavras, mas pensemos em palavras, utilizemos orações prontas ou pessoais. Serão sempre orações vocais. Mas há um outro tipo de oração que se chama mental. Neste caso, a mente e o coração fazem todo o trabalho sem recorrer a palavras. Quase todo mundo, numa ocasião ou outra, ora desta maneira, normalmente sem perceber. Se eu vejo um crucifixo e me vem um pensamento, o muito que Jesus sofreu por mim, ou como são pequenas as minhas contrariedades, comparadas com os seus padecimentos, e resolvo ter mais paciência de hoje em diante. Pronto. Estou fazendo uma oração mental. Esta oração, em que a mente considera alguma verdade divina, talvez algumas palavras ou ações de Cristo, e como consequência o coração, que é uma imagem da nossa vontade, né, é movido a um maior amor e fidelidade a Deus, chama-se também, usualmente, meditação. Ainda que seja verdade que quase todos os católicos praticantes fazem alguma oração mental, ao menos de vez em quando, convém ressaltar que normalmente não poderá haver um crescimento espiritual apreciável se não se dedicar parte do tempo da oração a fazer regularmente uma oração mental, a fazer meditação. A Igreja, através do Código de Direito Canônico, aconselha que, por exemplo, todo sacerdote faça oração mental diariamente. Está ali no cânon 276. E a maioria das ordens religiosas prescreve para os seus membros pelo menos 1 hora diária de oração mental. Para um fiel comum, fiel leigo, uma maneira muito simples e frutuosa de fazer oração mental será, por exemplo, ler um capítulo do Evangelho todos os dias. Terá que procurar 1 hora em um lugar livre de ruídos, distrações e proceder à leitura numa meditação pausada. Depois, dedicará alguns minutos a ponderar na sua mente o que leu, fazendo o que cale fundo e aplicando-o à sua vida pessoal, o que o levará ordinariamente a formular algum propósito. Além da meditação, existe outra forma de oração mental, uma forma mais elevada de oração, que se chama contemplação. Poderíamos dizer que é o tipo de oração em que a mente e o coração se elevam a Deus e nele descansam. A mente, ao menos, está inativa. Os movimentos que possa haver são só do coração, da vontade para Deus. Se há trabalho, é feito pelo próprio Deus, que agora pode agir com toda a liberdade no coração que tão firmemente aderiu a Ele. Antes que alguém exclame, eu nunca poderei contemplar, deixem que lhes perguntem, alguma vez vocês se ajoelharam ou sentaram numa igreja silenciosa, talvez depois da missa ou ao sair do trabalho, e permaneceram ali alguns minutos, sem nenhum pensamento consciente, talvez apenas olhando o sacrário, sem meditar, unicamente com uma espécie de ânsia, e saíram da igreja com uma sensação diferente, mais forte, de fortaleza, decisão e paz? Se te aconteceu isso, você acabou de fazer uma oração de contemplação, ainda que não soubesse. Daí a grande importância de fazer visita ao Santíssimo Sacramento. Em muitas cidades, graças a Deus, o Brasil é um país católico, as igrejas ficam abertas o dia todo, pelo menos horário comercial, o dia todo. Então, olha, estou no trabalho, mas no caminho do trabalho, do lado, tem uma igreja. Poxa, não está tendo missa, não está tendo nada. Vou lá, paro, 1 minuto, 2, 3, quanto você puder. Não sei o que vou fazer, vou rezar um Pai Nosso. Não, pode fazer isso, pode fazer. Tem até um ritual assim de visita ao Santíssimo Sacramento, uma oração bonita e tal.
você pode ali, né, olhar para ele, ele olhar para você, sabe, vem aquela paz, né? Tem muitas igrejas até que ficam um pouco à meia luz, um canto gregoriano, tudo isso para facilitar a oração dos fiéis, né? Então, só olha, é isso, né? Olha para ele, ele olha para mim e pronto, né? Continuando. Essa tipo de oração, a oração de contemplação, é a oração que Deus quer que todos nós alcancemos. É o tipo de oração a que as demais, a vocal e a mental, tendem a conduzir-nos. É o tipo de oração que mais contribui para o crescimento da graça. Justamente por isso que um santo da igreja, chamado São José Maria, ele diz que nós devemos ser almas contemplativas no meio do mundo. Isso mostra, né, que pelo fato de estarmos no meio do mundo, nos nossos afazeres, metidos no nosso trabalho profissional, isso não nos impede de ter esse nível de intimidade com Deus, de elevar a nossa vontade, de descansar o nosso coração no Senhor. Pelo contrário, é para isso que devemos rumar, né? É isso que devemos perseguir. Ser almas contemplativas no meio do mundo, né? Com os pés no mundo, né? Assim também, os sacramentos nos ajudam a crescer naquela graça que recebemos no sacramento do batismo. Ordinariamente pensamos que o sacramento da confissão é aquele que devolve a vida quando se perdeu por um pecado mortal, mas também ele, ainda que não tenhamos perdido a graça santificante por um pecado mortal, o sacramento da confissão pode nos ajudar a crescer a graça, a fazer crescer a graça santificante, né? Aquilo que dizíamos, ele não é só remédio, mas é também vitamina. No entanto, o sacramento que é fonte de vida por excelência é o sacramento da Eucaristia, mas que nenhum outro enriquece e intensifica a vida da graça em nós. O Senhor fala no Evangelho de São João, no capítulo 6, naquele bonito discurso do pão da vida: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. É a forma mais perfeita de permanecer em Cristo, é receber a Cristo na Eucaristia. Nos fala o Concílio de Trento: Eucaristia e penitência. A conversão e a penitência cotidiana encontram a sua fonte e o seu alimento na Eucaristia, pois nela se torna presente o sacrifício de Cristo que nos reconciliou com Deus. Por ela são nutridos e fortificados aqueles que vivem da vida de Cristo. Ela é o antídoto que nos liberta das nossas faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. Assim, nós percebemos a importância da Santa Missa. Na missa, a nossa alma ergue-se como a criança que busca o seio da sua mãe, até a Santíssima Trindade. Quando nos unimos a Cristo na missa, ele junta o nosso amor por Deus ao seu amor infinito. Fazemo-nos parte do dom de si mesmo que Cristo oferece ao Deus uno e trino nesse Calvário perene. Poderíamos dizer que Cristo nos toma consigo e nos introduz nessa profundidade misteriosa que é a vida eterna de Deus. A missa leva-nos tão perto de Deus que não é de surpreender que seja para nós fonte e multiplicador eficacíssimo da graça santificante. É exatamente isso, porque o que é a missa? É o santo sacrifício de Cristo. O catecismo fala, é o sacrifício incruento do corpo e do sangue de Cristo, né? Então, ali é o Calvário perene diante dos nossos olhos. Tanto é que naquela oração que antecede, né, e com a qual inicia a liturgia eucarística, o padre fala: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Ao que respondemos: receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ou seja, o que é isso que estamos falando, né? Quando o padre fala, o meu e o vosso sacrifício, o meu, é aquele sacrifício que o padre está oferecendo, porque ali na missa, sobretudo de uma maneira muito mais clara, o sacerdote age in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. É Cristo falando ao Pai, né? Receba o meu sacrifício da cruz, a minha imolação perene. E junta a ela, né, os sacrifícios diários de todos os fiéis que estão aqui, os sacrifícios que eles fazem para poder vir à missa, os sacrifícios que eles fazem para resistir às tentações, para rezar, ainda que pouco, ainda que mal, mas estão aqui, recebe todo esse sacrifício, todo esforço que eles fazem, por menor que seja, recebe por tuas mãos, ó Pai, este sacrifício. É isso que pedimos, nos unimos ao sacrifício de Cristo, né? Elevamo-nos aos céus em direção ao Pai com Cristo, por Cristo e em Cristo. É assim a doxologia final da oração eucarística. E, entendendo isso, percebemos a necessidade de uma participação mais consciente nossa da Santa Missa, né? Ali não é simplesmente um encontro de amigos, um encontro semanal de amigos, em que revemos amigos, pessoas queridas. Tudo bem, ainda que isso seja verdade, ainda que vejamos pessoas amigas ali na Santa Missa, mas é o sacrifício perene de Cristo, por isso devemos participar bem dela, devemos nos preparar bem para participar da missa, devemos fazer ação de graças depois da missa, devemos fazer silêncio durante a missa. Não participar por uma obrigação de uma convenção religiosa, mas com fé, é um momento augusto da nossa fé. Mas o fluxo da vida, ele não para por aí, pois na comunhão tocamos a divindade. O processo torna-se reversível em nós, que com Cristo e em Cristo tínhamos chegado até Deus, recebemo-lo quando, por sua vez, em Cristo e por Cristo, ele desce até nós, numa união misteriosa que deve deixar atônitos os próprios anjos. Deus vem até nós na comunhão. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Só a missa, mesmo sem comunhão, já é uma fonte de graça sem limites para o corpo místico de Cristo que esteja espiritualmente vivo, ou seja, que esteja em estado de graça. Em cada um de nós, as graças da missa crescem à medida que, consciente e ativamente, nos unimos ao oferecimento que Cristo faz de si mesmo. Quando as circunstâncias tornam impossível comungar, uma comunhão espiritual sincera e fervorosa fará crescer mais ainda a graça que a missa nos obtém. Cristo pode transpor perfeitamente os obstáculos que não tenhamos erguido voluntariamente. Porém, é de notória evidência que o católico sinceramente interessado no crescimento da sua vida interior deverá completar o ciclo da graça recebendo a Eucaristia. A Eucaristia é um alimento por excelência da nossa alma. Sem ela, a vida que já é tão difícil ficará muito mais difícil. É um dom, e aqui percebemos na nossa definição de graça, em todas as suas formas, dizemos que é um dom gratuito de Deus. E, não obstante isso, não me deve levar a pensar que a oração e os sacramentos sejam ali fórmulas mágicas que possam salvar-me ou santificar-me apesar de mim. Se eu pensasse assim, seria culpado de um certo formalismo religioso de que tantas vezes se acusam os católicos. O formalismo religioso aparece quando uma pessoa pensa que se torna santa simplesmente por realizar certos gestos, recitar certas orações ou assistir a certas cerimônias. Em resumo,
Deus pode penetrar na alma só até onde o nosso eu o deixar. Ou seja, não é simplesmente eu estar na missa, de corpo presente, pronunciar tais e tais orações, que isso vai me garantir a salvação. Eu tenho que estar por inteiro naquilo dali, né? Ou então, não adianta, né? Continuando, talvez essa última sessão desse capítulo, que vai nos falar sobre mérito, pois aquela definição mais arredondada de graça, dizíamos que é em virtude dos méritos de Jesus Cristo. Mas, afinal de contas, o que é mérito? Diz-nos o autor: certa vez li na seção de pequenas notícias de um jornal que um homem construiu uma casa para sua família. Ele mesmo executou quase todas as obras, investindo todas as suas economias nos materiais. Quando a terminou, verificou com horror que se tinha enganado de propriedade e que a tinha construído no terreno de um vizinho. Este tranquilamente apossou-se da casa, enquanto o construtor não pôde fazer outra coisa senão chorar o tempo e o dinheiro perdido. Isso parece um absurdo, parece até uma história, mas diante da constituição humana e das muitas notícias tão absurdas quanto essas, ou até piores que essas, que vemos diariamente nos noticiários, isso não nos assusta. Por lamentável que nos pareça, a história deste homem não chega a ter importância se a compararmos com a da pessoa que vive sem a graça santificante. Por nobres e heróicas que sejam as suas ações, não tem valor aos olhos de Deus. Se não recebeu o batismo ou se está em pecado mortal, essa alma, separada de Deus, vive os seus dias em vão. As suas dores e tristezas, os seus sacrifícios e bondades, tudo está desprovido de valor eterno. Desperdiça-se diante de Deus, não existe mérito no que faz. Mas o que é, então, esse mérito? Ele foi definido como aquela propriedade de uma obra boa que habilita quem a realiza a receber uma recompensa. Estou certo de que todos nós concordamos em afirmar que, em geral, agir bem exige um certo esforço. Vê-se facilmente que estas ações têm um valor e que, por isso, merecem, ao menos potencialmente, um reconhecimento, uma recompensa. Mas esta recompensa não pode ser pedida a Deus, se ele não teve parte nessas ações. Senão existe comunicação entre Deus e aquele que as faz. Se um operário não quer que o incluam na folha de pagamento, não poderá exigir o seu salário por mais que trabalhe. Essa é a questão, né? Porque parece-nos no primeiro momento que, nossa, Deus longe, né? Deus quer ficar longe, mas falávamos há poucos minutos que Deus é um Deus próximo de nós, caminha conosco, mas é importante não esquecermos nunca, Deus faz tudo isso quando deixamos. Deus não viola a nossa liberdade, isso eu vou repetir a exaustão. Deus não viola a nossa liberdade. Se não queremos caminhar com Ele, Ele, infelizmente, lamentará abundantemente isso, mas Ele não caminhará conosco. Insistirá para que mudemos de ideia, insistirá para que nos convertamos, mas não violará a nossa liberdade. Por isso, só a alma que está em graça santificante pode adquirir méritos pelas suas ações. É esse estado que dá valor de eternidade a uma ação, porque foi feita pela pessoa e por Deus com a pessoa. É justamente isso, o fato de Deus estar junto é que vai garantir esse valor de eternidade para a ação. As ações humanas, se são puramente humanas, não têm nenhum significado sobrenatural. Só adquirem valor divino
quando se tornam obras do próprio Deus. E as nossas ações são, em certo sentido, obra de Deus quando Ele está presente numa alma pela graça santificante. Isto é tão verdadeiro que a menor das nossas ações adquire valor sobrenatural quando a fazemos em união com Deus. Isto permite que a menor das nossas obras, desde que seja, claro, moralmente boas, elas adquiram um valor sobrenatural, sejam meritórias, enquanto tivermos a intenção de fazer tudo por Deus. Assim sendo, nós percebemos que não importa aquilo que fazemos, por menor que seja, se damos o sentido sobrenatural, se fazemos por amor a Deus, conseguimos dar um valor e receber um valor sobrenatural disso, né? É justamente por isso que é possível santificar-se no trabalho e santificar o trabalho que fazemos, não importa qual seja. Mas nos perguntamos, que recompensa é essa de que estamos falando? As nossas ações sobrenaturalmente boas merecem, mas merecem o quê? A recompensa é tripla. Primeiro, um aumento da graça santificante. Segundo, a vida eterna. Terceiro, maior glória no céu. Mas é isso que a graça nos dá, graça santificante. Sobre a segunda parte desta recompensa, a vida eterna, é interessante ressaltar um aspecto. Para a criança batizada, o céu é uma herança que lhe cabe pela sua adoção como filha de Deus, incorporada em Cristo. Mas para o cristão, no uso da razão, o céu é tanto herança como recompensa que Deus promete àqueles que o servem. Ou seja, Deus nos deu o céu pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra da redenção. Mas a gente tem que querer aquilo. E justamente esse nosso querer expressa-se em obras. Isso que leva São Tiago a dizer que uma fé sem obras é morta. Porque, um exemplo, em qualquer atividade humana comum, por exemplo, estudar. Eu quero estudar, mas eu não saio da poltrona. Não faço nada, passo o dia todo assistindo série. Isso é evidente que eu não quero de verdade. Então, se eu quero estudar, eu vou levantar e vou pegar um livro e vou estudar. Então, se eu quero me salvar, então, eu vou me levantar e vou fazer aquilo que Deus me pediu para que eu me salve. Ou seja, ali observar os seus mandamentos, configurar-me a Ele. Pronto. Assim nos ajuda a entender melhor. No entanto, para alcançarmos a vida eterna e o grau de glória que tenhamos merecido, devemos, é claro, morrer em estado de graça. Como dizíamos, o pecado mortal arrebata todos os nossos méritos, como a falência de um banco arruína as economias de toda uma vida. E não há maneira de adquirir méritos depois da morte, nem no purgatório, nem no inferno, nem sequer no céu. Esta vida, e só esta vida, é o tempo de prova, o tempo de merecer. Merecer em Cristo, né? Nós sempre isso, né? Não é, às vezes as pessoas confundem essa questão dos méritos pensando que é um mérito próprio, mas nós participamos dos méritos de Cristo à medida em que nos esforçamos para ser outros Cristos. Mas é consolador saber que os méritos que podemos perder pelo pecado mortal se restauram tão logo a alma se reconcilia com Deus, por um ato de contrição perfeita ou por uma confissão bem feita. Os méritos revivem no momento em que a graça santificante volta à alma. Em outras palavras, o pecador contrito não tem que começar de novo. O seu tesouro anterior de méritos não está perdido para sempre. Em Cristo, e isso é o que deve ficar para nós nessa parte em que estamos falando sobre os méritos, em Cristo, a mais insignificante das ações tinha valor infinito, porque a sua natureza humana estava unida à sua natureza divina. Tudo o que Jesus fazia, Deus o fazia. De modo semelhante, mas, claro, só semelhante, o mesmo se passa conosco. Quando nós, em estado de graça,
não possuímos a natureza divina, mas participamos da natureza de Deus, compartilhamos a vida divina de uma maneira especial. Em consequência, qualquer coisa que façamos, exceto o pecado, é óbvio, que o pecado não é uma coisa, é uma ausência, como dizíamos, Deus o faz por nós e conosco. Deus presente na nossa alma vai dando valor eterno a tudo o que fazemos, até a mais caseira das ações. Limpar o nariz de uma criança, trocar uma lâmpada, merece um aumento de graça santificante e um grau mais alto de glória no céu, se a nossa vida está centralizada em Deus. Eis o que significa viver em estado de graça santificante. Eis o que significa dizer ser um homem sobrenatural. Peçamos nós à Virgem Maria, aquela a quem o anjo a saudou como a plena de graça, toda cheia de graça, que nos ajude a permanecer e cultivar a graça santificante, aumentar a graça santificante na nossa alma, para que aumente em nós também, no dia do nosso encontro com Cristo, essa felicidade da visão beatífica do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite.